Sexta apostila, parte 2. Agora, vamos trabalhar com o alfabeto e nomes. Essa atividade, essa tarefa, você pode encontrar na página 24 do nosso livro. Relembre o alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Algumas letrinhas estão escritas com a cor vermelha. Por que será? Outras letrinhas estão escritas na cor azul. Por que essa diferença de cores? Ah, já sei! As letrinhas escritas em vermelho são as vogais. E as letrinhas escritas em azuis são as consoantes. Bem, ali tem uma pergunta, tem uma atividade, a primeira atividade desta página, que fala: copie do alfabeto as letras que estão em vermelho, ou seja, copie do alfabeto as vogais. Logo na sequência, no outro pontinho vermelho, agora copie as outras letras. Na atividade número 2, você sabe como são chamadas as letras que você copiou na atividade 1? Com certeza você sabe! E você sabe que as letras que você não copiou na atividade 1, que você copiou na atividade 2, são chamadas de consoantes? Existe uma musiquinha que a gente sempre canta, e ela é assim: todas as vogais são 5, todas as vogais são 5. O A da Ana, o E de Eva, o I da Isabela, o O do ovo, e o U do urubu. E o que não é vogal, consoante é. E o que não é vogal, consoante é. E a gente bate o pé. O pé, o pé, o pé. Só vamos lembrar que as vogais eram 5. Agora passaram a ser 7 vogais. A letrinha Y, que era uma consoante, passou a ser uma vogal. Por quê? Porque ele tem o som. Som é fonema. O fonema, o som do I. O I sendo uma vogal, a letrinha Y também é vogal. Já o W tem duas roupas. Uma hora ele pode ser vogal, outra hora ele pode ser consoante. Quando que ele é vogal? O W é vogal quando ele tem o som de U. Por exemplo, Wilson, Wellington, Washington. Nestes casos, a letrinha W tem o som do U, que é uma vogal. Então, nesses casos, ele é vogal. Mas quando ele for escrever Walter, Weiner, nestes casos, Wagner ou Weiner, nestes casos, ele tem o som do V, então, assim, ele é consoante. Recapitulando, as vogais são 7 e o que sobrar são consoantes, certo? Agora, você irá ler os nomes que estão escritos naquele quadro. Esta atividade está no nosso livro, na página 25. Quando você terminar de ler os nomes, você vai fazer as duas atividades referentes aos nomes do quadro. A primeira bolinha vermelha pede para você escrever os nomes que começam com vogal. Lembrem-se: começo, início, primeira letra. É a que você vai observar. A segunda questão, a segunda bolinha, na segunda bolinha, está pedindo para você escrever os nomes que começam com consoante. Lembrem-se, o que não é vogal, consoante é. E o que não é vogal, consoante é. Então, escrevam aí a primeira letra, o início da palavra, o começo do nome. Muito bem. Número 4.
Leia em voz alta estes dois nomes: Wagner, Wilson. Com que letra os dois nomes são escritos? Você observou alguma diferença no som dessa letra? Toda vez que falamos em som, falamos em fonema. Então, o fonema da palavrinha, da primeira letra de Wagner é o mesmo fonema ou o mesmo som da palavrinha Wilson? Vamos ler ali embaixo o lembretezinho que está no quadrinho verde. A letra K é consoante, como em Karina. A letra W é consoante quando tem o som do V, no caso do Wagner. E é vogal quando tem o som do U, como é o caso do Wilson. A letra Y é vogal, como em Marli. Muito bem. Então nós vamos recapitular. A letra W pode ser vogal e pode ser consoante. Depende do som. Se ela tiver o som de V, ela é uma consoante. Se ela tiver o som do U, ela é uma vogal. A letra Y é vogal em todos os lugares que ela aparecer. Por quê? Porque ela tem o som da vogal I. E a letra K é consoante em todos os lugares que ela aparecer também, porque ela tem o som do C. Ordem alfabética. Bem, ali nós temos que observar as duas listas com nomes de meninas e de meninos. Nós temos a primeira lista que começa com o João Gabriel e o último nome dessa lista é o nome do Marcelo. A segunda lista começa com o Alfredo e termina com o nome do Vitor. Muito bem. O que tem de diferente entre a primeira lista e a segunda lista? Quais os critérios que foram utilizados para fazer a segunda lista? Você pode fazer um áudio e postar no seu grupo. E também escrever ali embaixo o que você observou de diferente nestas listas. A lista da esquerda e a lista da direita. Vamos lembrar que são nomes de pessoas. Todas as palavras que dão nome são chamadas de substantivos. E todas as palavras que dão nome às pessoas, cidades, estados, países e lojas, ruas e avenidas são chamadas de substantivos próprios. Você também pode copiar esses nomes todos no seu caderno, com letra cursiva bem bonitinho. Repetimos a pergunta. O que você observou de diferente nestas listas? Essa tarefa ou essas tarefas, elas estão na página 41 do livro. E elas vão falar o tempo todo sobre ordem alfabética. Encontre os nomes de Bernardo, Ana Beatriz, Flávia, Vitor e Gustavo na lista da esquerda e circule-os. Encontre esses mesmos nomes na lista da direita e circule-os. Em qual lista foi mais fácil localizar os nomes? É uma pergunta, então você precisa escrever aqui uma resposta. Por que você acha que foi mais fácil encontrar os nomes nessa lista? O que te levou a encontrar ele mais rapidamente? Por que será que você encontrou os nomes mais facilmente nessa lista? Número 2, pergunta o que mais pode ser organizado em ordem alfabética. E você precisa analisar as coisas que você tem na sua casa, os livros que estão em ordem alfabética e colocar os nomes desse livro aqui, ou os nomes dos livros que você tiver, coleção de livros também. Para que serve a ordem alfabética? Essas respostas são bastante pessoais, então a criança tem que pensar, conversar com as pessoas que estão próximas dela para encontrar as respostas. A aranha
está lecionando para as outras aranhazinhas e também uma joaninha. E lá no quadrinho está escrito: na ordem alfabética, as palavras seguem a ordem das letras do alfabeto. Palavras iniciadas com A aparecem antes de palavras iniciadas com B e assim por diante. Exemplos: aranha, cadeado e tesoura. Quando nós vamos colocar palavras em ordem alfabética, nós devemos analisar a primeira letra. Se as duas primeiras letras são iguais, nós temos que ir para a segunda letra. Se as duas segundas letras são iguais, nós precisamos ir para a terceira letra e assim sucessivamente. Agora, nós vamos ajudar a Márcia a organizar sua agenda. Bom, nós temos que analisar os nomes que ali estão dos colegas da Márcia e vamos auxiliá-la a colocar esses nomes em ordem alfabética. Qual o nome que virá primeiro? E depois? Será que o nome da Luciana deve vir depois ou antes do nome da Elisa? Vamos lá? Do lado direito, organize os nomes dos amigos de Márcia para que ela possa fazer a sua agenda por ordem alfabética. Para aprender a escrever melhor. Bem, ali nós temos 3 quadrinhas. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Essa é a quadrinha do primeiro retângulo. Essas atividades serão encontradas no livro na página 43. Segunda quadrinha. Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão. Levo o papai no bolso e a mamãe no coração. Terceira quadrinha. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Agora eu vou ditar algumas palavras e você vai circular. Batatinha. Pequenininha. Botão. Papai. Bolso. Pedrinhas. Brilhante. Para. Passar. Depois que você circulou essas palavrinhas nas 3 quadrinhas, você vai observar o exercício número 2. Copie as palavras que você circulou, organizando-as em 2 grupos. O primeiro retângulo, palavras com a letra B. E o segundo retângulo, palavras com a letra P. Lembre-se, se você não conseguir escrever não conseguir que caiba todas as palavrinhas ali dentro, pode também escrever fora do retângulo, uma palavrinha embaixo da outra, letra bem legível e de preferência letrinha cursiva. Vamos lá! Muito bem, agora nós vamos trabalhar apenas com a consoante B. Essa atividade é para completar as lacunas que tem o espaço para a criança colocar aquela palavra. As imagens abaixo o nome das imagens abaixo, dos desenhos abaixo é que vão completar cada uma das frases acima e todos os objetos começam com a letra B. É muito importante que a criança leia tudo bem lidinho. E lembre-se que cada frase começa com letra maiúscula, certo? Muito bem, estamos terminando a segunda parte da 6ª apostila.